Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aos nossos visitantes, é uma imensa alegria ter a sua presença conosco. Sejam bem-vindos a este momento de comunhão na presença de Deus. Amém? Oremos. Deus, eterno Pai, soberano, maravilhoso, grandioso Tu és. Na Tua presença estamos, Senhor. Abençoe a Tua igreja aqui presente. Fala conosco nesta noite. Nos dê a Tua bênção, a Tua direção. Alegra cada um de nós. Deus, nos traz, Senhor, a Tua paz. Nos traz a Tua alegria. Nos traz, Senhor, a esperança e a fé. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Façamos a leitura bíblica no Salmo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus para sempre. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Santificado.
Boa noite, amados. Passamos agora ao momento especial da contrição. Somos pecadores, precisamos reconhecer esta nossa condição que herdamos dos nossos primeiros pais que desobedeceram a Deus ali no Jardim do Éden. Vamos fazer uma leitura bíblica. Assim diz no Salmo 32, versículos de 1 a 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, Salmo 32, de 1 a 5, ou também poderá acompanhar o que lerei nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, somos realmente pecadores, temos que confessar, arrepender-nos e confessarmos os nossos pecados. E o salmista, no final, já diz o que ocorrerá: tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, confessemos a Deus os nossos pecados. Depois de algum momento silencioso, eu farei uma oração em voz audível. Gracioso Deus, Pai eterno, nós te louvamos porque as tuas misericórdias duram para sempre. Reconhecemos que somos pecadores e neste instante confessamos a ti os nossos pecados. Confessamos os nossos pecados coletivos, individuais. Sabemos que temos pecado de forma passiva, ativa, por pensamentos, omissões. Portanto, tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, limpa a iniquidade do teu povo, para que nós possamos, jubilosos, te louvar, te glorificar e trabalhar para a expansão do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor eterno. Amém e amém.
Agora, louvemos a Deus, que é maravilhoso e deu o seu Filho para nos salvar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés.
Amada igreja, é com muita alegria que novamente ouviremos hoje a mensagem do servo do Senhor, reverendo Marcelo de Oliveira Moraes. Nosso amigo já nos trouxe mensagem maravilhosa no passado e agora ele vai fazer isto novamente, aquilo que Deus colocou no seu coração para nos abençoar, para edificar a igreja do Senhor. O reverendo Marcelo, ele é do presbitério Brasília Norte. Vamos estar orando pelo pastor amado que contribui voluntariamente com as atividades da IPI Metropolitana de Brasília. Não deixe de participar do culto até o final, pois Deus quer abençoar ricamente a sua vida e de sua família. Façamos agora uma oração de iluminação. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos esta feliz oportunidade de cultuarmos e bendizermos o teu nome. Ó Espírito Santo que inspiraste as Sagradas Escrituras, neste instante queremos te pedir que, Senhor Deus, ela fale profundamente aos nossos corações e que nós a compreendamos, ó Pai, e procuremos servir a Ti com integridade de coração, colocando em prática aquilo que hoje receberemos e que seremos impactados, ó Pai. Nós pedimos uma bênção especial para o reverendo Marcelo e sua família, o teu servo sempre laborioso na tua obra, procurando colaborar com as igrejas e assim, Senhor Deus, dê-lhe saúde, dê-lhe sempre inteligência e unção especial do teu Santo Espírito para falar em teu nome. Abençoe-nos, Senhor Deus, e que saiamos deste culto mais preparados para testemunhar que só em Jesus há salvação. Aleluia! É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Eu sou o pastor Marcelo Moraes e, a convite do presbítero Mário Zan, estou aqui para compartilhar da palavra do Senhor com vocês no dia do Senhor. Portanto, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, onde nós leremos os versículos de 1 a 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Palavra do Senhor que seja edificante para os nossos corações. Vivemos em tempos de guerra e rumores de guerra. Todos nós estamos presenciando um dos episódios que traz desconforto geral e escândalo para a humanidade. Nós estamos vivendo em momentos como outros momentos da história. A história parece ser cíclica, na verdade ela é cíclica. Em tempos nós presenciamos, nós testemunhamos momentos de atrocidades, de guerras, e junto com elas vem crises de toda sorte. Crises humanitárias, crises econômicas, crises sanitárias, e por aí nós testemunhamos isso. Os escritos apocalípticos ou escatológicos foram especialmente dedicados para momentos como esse, onde a humanidade passando por uma grande aflição, aqueles que são do Senhor, que se acham
debaixo do sangue do Cordeiro, da unção do Espírito Santo, recebe uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, de reavivamento da sua fé, de esperança, para saber que o Senhor é como aquele cavaleiro branco no início da nossa leitura. Tem uma coroa em sua cabeça e ele sai vencendo para vencer. Ele já é vitorioso e em suas mãos tem cetro de justiça, tem destra forte para continuar com essa vitória até a consumação dos séculos. Nós não conhecemos o fim, mas o Senhor sabe o fim desde o começo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o início, ele é o fim. Ele tem toda a história debaixo da sua soberania e do seu governo forte e poderoso. Nós somos homens restritos a essa análise cronológica, mas pela fé, porque o justo vive pela fé, ele confia na vitória que o Senhor mesmo já declarou na sua palavra. E em momentos assim, os escritos escatológicos trazem certas orientações para nós darmos manutenção à nossa fé e confiança no Senhor. Porque o coração fica aflito, apertado, a angústia pode sondar a nossa vida, o desespero pode bater à nossa porta, e são nesses momentos especiais que nós temos os escritos escatológicos para trazer consolo para nós. Eu quero que você acompanhe a linha do meu raciocínio. Por exemplo, eu vou tomar como o episódio de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e deixe aberta a sua Bíblia aí. Primeiro, uma contextualização como que Paulo chegou em Tessalônica levando o Evangelho. Ele, por volta da sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e Timóteo, chegou a Tessalônica. Em Tessalônica, ele se hospedou na casa de Jason, mas os judeus religiosos que desprezavam as profecias, desprezavam as escrituras, eles não conferiram o discurso do apóstolo Paulo com as escrituras e começaram a perseguir, e mais do que isso, perseguir de uma maneira violenta. Eles agregaram homens dentre a malandragem. Em Atos capítulo 17, você vai observar que esses judeus, eles levantaram homens dentre a malandragem para perseguir, inclusive procurando o apóstolo Paulo e os seus colegas, mas não acharam. Pegaram então Jason, que tinha recebido em sua casa os missionários, e açoitaram Jason e acusaram Jason, levantaram calúnias e difamação contra Jason. E Paulo, para não colocar mais perigo sobre a vida de Jason e outros que estavam ouvindo o Evangelho e que estavam tendo toque do Espírito Santo em seus corações, ele fugiu. Primeiro ele foi para Bereia. Chegando em Bereia, esses, nós conhecemos a história, eles eram mais nobres daqueles do que de Tessalônica, porque eles conferiam o discurso do apóstolo Paulo com as escrituras. Por isso eles eram mais nobres. Eles começaram a receber também com avidez o evangelho, a palavra da salvação pregada pelo apóstolo Paulo e os missionários. Mas aqueles judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo e Silas e Timóteo estavam em Bereia. Eles juntaram essa corja de pessoas malfeitoras, foram lá causar confusão. Está lá em Atos capítulo 17, você vai poder perceber isso. Esse é o contexto do apóstolo Paulo em Tessalônica. Ele levou o evangelho, algumas pessoas aceitaram o evangelho, mas outras perseguiam com muita violência, calúnia, difamação, mentira, malandragem, com grosseria, com crueldade, requintes de crueldade. Aquele povo que aceitou o Senhor Jesus Cristo em seu coração pela obra do Espírito Santo. E Paulo então escreve aos Tessalonicenses que estavam neste cenário de perseguição da fé, cenário de perseguição sobre aquilo que eles haviam crido, conferido na palavra do Senhor. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, ele consola primeiro essas pessoas com relação àqueles que já haviam partido, que aqueles já estavam na glória. Ele fala da ressurreição, ele fala que eles estavam descansando dessas lutas terrenas que nós temos, porque o viver
tem que ser viver para Cristo. E o morrer é lucro, porque nós já estamos descansando dessas angústias terrenas. Ele usa a palavra poética de dormir, estão dormindo no Senhor. E no versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: console uns aos outros com essas palavras, com essa consciência de que o que nós fazemos e vivemos aqui nessa terra, nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. E quando nós sairmos daqui, nós não estamos perdendo, pelo contrário, nós estamos ganhando descanso, ganhando a vida eterna, ganhando a presença do nosso Deus e Salvador. O corpo está dormindo, está descansando, mas nós, em espírito, estamos na plenitude da presença do Senhor, que um dia voltará, ressuscitará aqueles que estavam dormindo, aqueles corpos que estavam mortos, para assim viver em uma completude por toda a eternidade. Que consolo maravilhoso para aqueles que já tiveram seus entes queridos, que já partiram, que já morreram, porque se eles fizeram isso na presença do Senhor, eles estão descansando das angústias deste mundo. E nós que continuamos aqui, precisamos confiar e manter a nossa esperança, a chama acesa no nosso coração. E são essas orientações que nós recebemos também em Tessalonicenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, depois que ele consola aqueles que tiveram seus queridos mortos. Ele consola com a palavra da ressurreição, com a palavra do descanso na presença do Senhor, e que um dia o Senhor voltará para resgatar todos aqueles, primeiro ressuscitando aqueles que dormem, e depois todos morando na eternidade junto com o nosso Deus. E ele diz que nós devemos então alimentar algumas virtudes em nossos corações para suportarmos esses dias de luta, de aflição, de guerras, rumores de guerra, dias de angústia em nossas vidas. Ele diz que, primeira coisa, que nós devemos buscar a vida pacífica, vivei em paz. Está no versículo 13 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vivam em paz uns com os outros. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes a gente paga muito caro para viver uma vida cheia de rusgas, cheia de atrito, cheia de problemas, discussões. Parece que não tem fim. Isso não só angustia o nosso coração, entristece o nosso espírito, arrefece a nossa fé, às vezes coloca em nós uma certa desconfiança de qual é a vontade de Deus, se estamos verdadeiramente na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso Paulo fala: vivam em paz uns com os outros. Anime-se para viver em paz. Se possível, tente paz com todos os homens. Sabemos que isso pode parecer utópico, porque às vezes somos estimulados, somos atacados, somos provocados, e esse viver em paz com todos os homens nem sempre é possível. Mas se for para batalhar pela fé, sim. Agora, se for para nós termos um momento de saúde espiritual, de saúde emocional, é melhor recuar e viver em paz consigo mesmo e com o próximo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: vivam em paz, parem de causar confusão uns com os outros. Depois, no versículo 14, ele exorta para largar a maldade, a malignidade, aparte-se do mal. No versículo 22 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele também fala a mesma coisa em outras palavras: abstende-vos de toda forma de mal. Abandonar a malignidade. E eu gosto muito desse termo exortar, porque exortação, via de regra, é mal entendida no meio evangélico. Muitas vezes acha que é chamar a atenção, que é bater. O pregador deu uma palavra que foi uma paulada no povo e diz, foi exortativo. Exortar não é bem isso. Exortar é você falar que a pessoa está no caminho errado e direcionar essa pessoa para o caminho certo. Então, mais do que deflagrar, denunciar o caminho errado em que a pessoa está vivendo, está andando, que vai chegar a nenhum destino não apropriado para a sua vocação, é também indicar o caminho certo que ela deve andar. E o apóstolo Paulo faz isso. Ele fala: aparte-se do mal, abstende-se de toda forma do mal. E como que nós vamos fazer isso? Ele vai dizer que nós não devemos retribuir mal com mal,
Pelo contrário, nós devemos fazer o bem com todos, regozijando-se sempre, orando sem cessar e tendo gratidão no nosso coração. É o que ele ensina. Regozijai-vos sempre, na minha opinião, ali ele diz que é de uma maneira positiva. É você pegar e olhar para as coisas e extrair o melhor, porque tem gente que tem uma habilidade de sempre extrair o ruim da sua experiência, né? Ela sai e se acontecer alguma coisa, ela parece que nunca consegue extrair algo de positivo naquele acontecimento. Parece que nunca consegue ver algo de crescimento na sua experiência. Sempre olha para algo pessimista, algo negativo, algo destrutivo. E o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre. Mude o foco, mude a perspectiva, mude esse jeito de olhar para a sua experiência, para as coisas que você está vivendo, para o cenário que você está enfrentando, para as circunstâncias que você está inserida, de uma maneira negativa. Tente olhar isso de uma maneira mais suave, mais alegre, mais positiva, procurando entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que seja por meio de uma dor, ainda que seja por meio de uma frustração, lá na frente nós perceberemos que aquilo está contribuindo para o nosso crescimento. Quando nós estamos necessitando de algo, sofrendo alguma dor, nós reconhecemos melhor as nossas limitações, reconhecemos a doença. Quando nós estamos com alguma dor, nós identificamos a doença. Assim também quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, é possível nós identificarmos alguma coisa, seja em nós ou seja no meio externo, algo em que eu tenha contribuído para estar vivendo aquilo, ou algo que eu tenha negligenciado para estar vivendo aquilo, ou então algo que simplesmente veio da parte soberana de Deus, mas que Ele está me ensinando a caminhar na presença dEle. Regozijai-vos sempre, em toda e qualquer circunstância. E ele diz que para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida disposta de oração sem cessar. Orai sem cessar, o famoso versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Devemos ter um coração disposto a dialogar com Deus. Orar não é só falar, não é só clamar, não é só suplicar, colocar na frente do Senhor como se fosse uma lista das nossas petições. Ainda que isso seja legítimo em certas circunstâncias, mas essa não é a vontade de Deus somente. Precisamos dialogar com o Senhor. Orar, então, é tirar um tempo para nós falarmos com Deus e outro tempo para nós ouvirmos a Deus. Ouvirmos na palavra do Senhor, ouvirmos por meio de cânticos, louvores, entoando cânticos ao Senhor, nós abrirmos os nossos corações, nós quebrantarmos o nosso espírito na presença do Senhor. Isso é ter um momento de oração sem cessar, conversar, dialogar com o Senhor, para ouvir, receber a orientação dEle para o nosso caminhar e a nossa vida. E diz mais o texto: não apague o Espírito Santo e nem despreze as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias. Não apagar o Espírito é você entender que em todo momento o Espírito Santo está direcionando nossas vidas, está falando conosco, está dando discernimento para nós. Nós precisamos entrar na frequência do Espírito Santo. É como se fosse um sinal de Wi-Fi que está sempre presente, mas precisamos estar conectados para podermos assim navegarmos pela internet do reino de Deus. É muito mais do que isso, obviamente. Toda ilustração tem a sua dificuldade e limitação. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Espírito Santo, onisciente, onipresente, onipotente, está falando conosco para nos dar discernimento das coisas. E o quanto nós estamos acalmando o nosso coração, silenciando os rumores de guerra, os rumores deste mundo, as coisas que ficam tentando tirar a nossa mente do foco da palavra de Deus. Não desprezeis as profecias, porque o povo de Tessalônica, o povo incrédulo, especialmente os judeus, os religiosos, eles desprezavam.
Porque o Messias é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo, o Messias, é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Os crentes de Bereia eram mais nobres porque eles conferiam o discurso do apóstolo Paulo, a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo com as Escrituras Sagradas, especialmente os escritos proféticos. Então, por isso eles eram mais nobres. E Paulo fala, não sejam estultos, não sejam negligentes, não desprezem as profecias, confiram as coisas, usem, como Calvino diz, os óculos da palavra de Deus para melhor enxergar e interpretar o mundo. A nossa cosmovisão deve ser a cosmovisão pelas lentes da palavra do Senhor, a ordem da criação, a queda e a corrupção humana, a redenção em Cristo Jesus e a promessa da glória celestial. É assim que nós vivemos. Vivemos porque entendemos que o Senhor e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todas as coisas. Vivemos porque entendemos que neste mundo há uma corrupção que foi gerada pela queda. Vivemos que todos nós vivemos numa busca de redenção e nós achamos essa redenção em Cristo Jesus e isso nos dá esperança da glória celestial e nos dá confiança de continuarmos nessa fé na presença do Senhor. É assim que nós vivemos para manter a nossa fé e a nossa confiança. O apóstolo Paulo, ele diz que esse mesmo Deus, esse Deus de paz, esse Deus de santidade, Ele vai nos santificar, Ele vai santificar o nosso espírito, alma, corpo, para que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, tanto para chamar, quanto para fazer isso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de José. José, em Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 22, nós temos ali José diante do seu pai moribundo, Jacó. Estava já no leito de morte, ele estava abençoando os seus filhos. Naquele momento ali, ele toma José e começa a ministrar sobre a vida dele, chamando de ramo frutífero. A vida dele vai além dos muros, é alguém que expande, é alguém que se estica, que vai além dos limites, mas nem sempre foi assim na vida de José, nós sabemos a história. José foi vendido pelos irmãos, tornou-se escravo, perseguido, foi humilhado, maltratado, até que um dia Deus o abençoou e o tirou do cárcere e o fez importante na terra do Egito. Quando ele teve o seu primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, que significa, eu esqueci da casa do meu pai, eu esqueci aquela vida que eu tinha, eu esqueci tudo aquilo. No afã de querer perdoar, no afã de querer curar as feridas do passado, ele não somente esqueceu as angústias, não somente esqueceu as agressões que ele sofrera por parte dos seus irmãos, como também esqueceu até mesmo a casa do seu pai. Depois ele teve o segundo filho e colocou o nome de Efraim, o Senhor me fez próspero, o Senhor me fez frutífero. E parecia que estava tudo bem. Quando Jacó vem ao Egito e que José tem a reconciliação com seus irmãos e a casa do seu pai, parecia que estava tudo muito bem, até que José levou seus filhos para a bênção patriarcal do seu pai Jacó. Na hora de abençoar Jacó, trocou as mãos, nós conhecemos a história. José, você não vai viver como o consolo da sua vida, sendo o esquecimento da casa do seu pai. Não é isso que eu tenho para você. O que Deus fez ali por meio de Jacó foi inverter as mãos para abençoar aquilo que, na minha opinião, estava sendo algo profético para a vida de José. Você é próspero, você é ramo frutífero. E lá em Gênesis 49, a partir do versículo 22, nós vemos isso. A bênção de Jacó representa exatamente isso. A prosperidade sobre a vida dele, a bênção que estava sobre a vida dele, uma bênção que estendia muitas bênçãos dos seus pais e seus antepassados, porque José era forte, o seu braço permanecia forte e ativo, o seu arco não quebrava, ainda que os inimigos viessem contra ele. E isso tudo, querido, serve
voltando lá para Apocalipse, como um cumprimento de uma promessa de Deus em nossas vidas. Porque na abertura do terceiro selo pelo Cordeiro, no qual aparece o cavalo preto e o seu cavaleiro, que foi lhe dado uma balança para imprimir uma grande crise naquela abertura de selo, e isso é cíclico na história da humanidade e é cíclico também na história do povo de Deus. Nós percebemos Satanás provando Jó, mas Deus colocando limites. Nós percebemos a igreja de Esmina, logo ali antes, em Apocalipse capítulo 2, tem a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Esmina, dizendo que ela passaria por provações, mas colocou um limite de 10 dias, não excederia esse limite. Assim também, nós temos aqui uma promessa em Apocalipse 6:6. Não danifiquem o azeite e o vinho. Não toquem naqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e ungidos pelo Espírito Santo. A crise virá. O pão nosso de cada dia, a medida de trigo e as 2 medidas ou 3 medidas de cevada, eram as medidas próprias para fazer o pãozinho para suprir o café da manhã de uma pequena família. E 2 denários significa que então seriam 2 dias trabalhados para ter um pãozinho de cada dia. Essa era a crise. Era uma crise de contenção, de sanção econômica, era uma crise de restrição, de dificuldades econômicas. Mas a promessa estava dizendo o seguinte: há um limite para essas coisas. Por quê? Porque a bênção, como Jacó abençoou José, como um ramo frutífero, e bênçãos excedentes, estavam sobre o povo de Deus. Essas bênçãos estão sobre o povo de Deus, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, ungidos pelo Espírito Santo. Não danifique o azeite e nem o vinho. Ah, pastor, mas as pessoas, mesmo crentes, elas morrem. E se morrer, não é lucro? Não é melhor estar com Deus? Console uns aos outros com essas palavras, o apóstolo Paulo disse. Mas e se nós estamos vivendo num cenário de sofrimento? Ora, eu tenho por certo que o sofrimento do presente não se compara com a glória do porvir. Isso é estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e cheio do Espírito Santo. E nesse momento o Senhor está nos preservando. Ele está impondo limites contra as ações maléficas e malignas que guerras, rumores de guerra, sofrimentos, crises podem nos impor, porque nós temos uma esperança naquele que saiu vencendo para vencer, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração, mantenha a sua fé, estruture a sua confiança, não despreze as profecias, a palavra do Senhor, não apague essa chama do Espírito Santo no seu coração. O apóstolo João, com essa consciência apostólica, diz: vocês têm a unção e todos têm conhecimento disso. 1 João capítulo 2, versículo 22. É assim que nós vivemos, confiando no Senhor, ainda em momentos difíceis e de crises na nossa existência. Nós manteremos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe em o nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando com a Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília essa palavra bendita, que ela ache guarida nos nossos corações e na unção do Espírito Santo venha prosperar em o nome de Jesus. Amém. Façamos o momento do ofertório. Como li no início do Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que temos e possuímos pertencem a Deus. Ele é o legítimo Senhor e dono de tudo. Nós somos mordomos dos bens do Senhor. Então, querido irmão,
com amor, com alegria, devemos devolver a Deus um pouco do muito que Ele nos dá. Temos despesas, e são muitas. Contamos com a fidelidade e o amor dos irmãos. Nossos dados bancários estão sendo exibidos aí na sua tela. Nossa chave Pix é o nosso CNPJ. Deus nos abençoe. Passaremos agora aos nossos avisos. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho, para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical, são lições maravilhosas para aprendermos cada vez mais da Palavra do Senhor, às 10 horas e 15 minutos. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um momento para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Se você deseja que outras pessoas também sejam abençoadas, compartilhe o nosso link. Às terças-feiras, por meio da plataforma Zoom, às 20 horas, é o nosso estudo bíblico, oportunidade de nos falarmos e nos vermos ao vivo. Se você quer participar conosco, solicite o link a um dos líderes da igreja. Agradecemos a presença de todos, em especial a dos visitantes, e desejamos que tenham uma semana abençoada. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Teu é o poder, o reino e a glória. E nós nos submetemos a Ti, ó Pai Celestial, de coração quebrantado, espírito compungido, confiantes na Tua providência e soberania. O Senhor governa a nossa existência. O Senhor dirige os nossos passos. Em Tuas mãos há um cetro de justiça. Portanto, ó Deus, como Rei majestoso que Tu és, toma nossas vidas em Tuas mãos, dirige os nossos passos, livra-nos de tropeços, ó Pai, que o Senhor possa agir de maneira extraordinária em nosso favor. Nós intercedemos em favor das nações que estão em guerra, nós intercedemos em favor, ó Deus, do mundo que está em um estado de calamidade, ó Deus, por causa dos rumores de maiores danos desta guerra que está acontecendo. Também nós oramos pelos governantes, ó Deus. A Tua palavra diz que isso é bom e aceitável diante do Senhor. Oramos por aqueles que se acham revestidos de autoridade, para que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar em suas consciências, usando a autoridade que lhes foi conferida, ó Pai Celestial, para que eles possam tomar as decisões certas, ó Deus, principalmente em favor da paz, em favor de alimento para o pobre, em favor de segurança para o desvalido. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa intervir nessa história, Pai. Nós oramos pelos que estão enfermos. Senhor, visita no leito de enfermidade, no hospital, onde está internado, em uma cama de UTI, ou então em casa, ou aquele que está com uma enfermidade já terminal, um câncer. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer consolo e também uma manifestação extraordinária de cura, de libertação. Manifesta-te como Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura, que ministra saúde sobre o teu povo. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti pela providência. Senhor, a crise está muito grande em todos os lugares, ó Pai Celestial, os preços estão subindo, o salário, ó Deus, tem perdido o seu poder aquisitivo. Manifesta-te como Deus da providência, ó Deus, em nome de Jesus, trazendo prosperidade sobre o teu povo, livrando de grandes crises econômicas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sobretudo a tua igreja. Preserva a tua igreja na proclamação do Evangelho. Preserva a tua igreja, Pai Celestial, para pregar a palavra, para aconselhar, ó Deus, as ovelhas que são do Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Deus, em nome de Jesus, levanta homens, mulheres, servos e servas ungidos pelo Teu Espírito Santo para proclamar as boas novas. Sabemos que mesmo em cenários difíceis, ó Pai Celestial, nós temos confiança e podemos manter a nossa esperança. Em nome de Jesus, ó Deus, aquece e aviva a Tua obra em nossos corações, a fim de que vivamos um evangelho pleno, um evangelho verdadeiro, um evangelho vivo. Deus,
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a palavra do Senhor continue, ó Deus, alcançando vidas e transformando corações, trazendo-os à Tua presença com quebrantamento de espírito, ó Pai Celestial, e recebendo o Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial, como seu Senhor e Salvador. Usa a Tua igreja, seja no YouTube, seja no Instagram, seja nas outras mídias sociais, seja na reunião presencial, aonde estiver um servo do Senhor pregando a palavra, usa-o, ó Deus, para proclamar o reino de Deus, o evangelho das boas novas, a palavra da salvação, a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos por este momento. Obrigado por este culto. Obrigado, ó Deus, pela reunião virtual. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de celebrar o Teu nome, de glorificar o Senhor, ó Pai Celestial, e em tudo, ó Pai Celestial, rendermos graças a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vocês que estão nos ouvindo, que estão assistindo, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui e espalhada na face da terra desde agora e por todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Amém.